Bom, então esse daqui é o terceiro laboratório que vocês vão ter que fazer, né? Ele é um sudoku de novo, só que ele é uma forma diferente de sudoku que chama Killer Sudoku, tá? Eu não sei porque que ele tem esse nome, mas enfim. Aí eu já coloquei os recursos novos do Wired Panda. Deixa eu descer um pouquinho isso aqui para vocês usarem nesse laboratório, que são os rótulos, né? Agora a gente dá para escrever coisas assim sem um componente, e tem também as linhas, tá? Bom, como é que funciona essa brincadeira do Killer Sudoku? O Killer Sudoku, ele é igual ao Sudoku normal, as mesmas regras se aplicam, ou seja, você tem que fazer um dígito diferente por linha, por coluna e por caixa 3x3, ou bloco, né? Mas ele tem uma restrição a mais. Além disso, o Killer Sudoku ele contém essas pequenas caixas, tá? Essas outras caixas que eu desenhei aqui com linhas, e dentro de cada caixa tem uma dica aqui no canto superior esquerdo, que é um número. Esse número no Killer Sudoku é a soma dos dígitos dentro da caixa. Então, além da restrição que você tem dos dígitos diferentes por linha, coluna e bloco, dentro de cada caixa de killer, né, killer box que ele chama, você tem que colocar a soma dos dígitos dentro da caixa igual ao total que está no canto superior esquerdo. Então, aqui nessa implementação que eu fiz do Wired Panda, esse é o gabarito, eu vou mostrar para vocês como é que funciona e o que é esperado, e depois vocês vão implementar. Vou dar um exemplo de jogabilidade primeiro, antes de mostrar para vocês como é que funciona o circuito. Vamos pegar aqui, aí é só um spoiler, tá? Se vocês não quiserem ver como resolve o Sudoku, quiserem fazer, pula aí alguns instantes e depois continua mais para frente no vídeo. Mas basicamente a gente tem essa coluna, ela tem que ter, a gente sabe que tem que ter os dígitos de 1 a 9 aqui. E a gente sabe também que existem duas caixas aqui com as somas conhecidas, 10 e 16. A gente ainda tem mais três dígitos dados, 8, 2 e 1. Bom, além de saber que tem que ter os dígitos de 1 a 9, uma coisa que a gente sabe é que quando a gente tem os dígitos de 1 a 9, a soma desses dígitos dá um total conhecido. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até mais 9 dá 45 essa soma. Ou seja, a soma de tudo que tem aqui é 45. Muito embora a gente não saiba o conteúdo desses dois dígitos, a gente sabe que a soma deles é 16. E a mesma coisa para cá, para essa caixa que é 10. Então, para resolver isso, a gente pode ter o seguinte raciocínio: 16 mais 8 dá 24, mais 10 dá 34, mais 2 dá 36, mais 1 dá 37. Então a gente tem uma soma desses dígitos aqui que é 37. E a soma dos dígitos na coluna dá 45. De 37 para 45, faltam 8. Então a gente sabe que esse dígito mais esse vai dar a soma número 8, o total. Agora, como é que a gente pode fazer uma soma de número 8 num sudoku? A gente sabe que não pode ter dígitos iguais nessa coluna, então não pode ser 4 e 4 nesses dois dígitos da ponta. Mas outras maneiras de fazer 8 seria 1 e 7, só que a gente não pode colocar um 1 porque já existe um 1 nessa linha. A gente poderia colocar 2 e 6, mas de novo, a gente não pode colocar um número 2 porque já tem um 2 aqui, a gente não pode repetir 2, 2. E a outra solução é o 3 e 5. Então são só essas alternativas que tem para a gente colocar nesses dois dígitos. Ou seja, a gente sabe que esses dois dígitos aqui têm valor 3 e 5. Mas se a gente olhar nessa linha aqui, ó, aqui já existe um 3, então esse dígito não pode ser 3. Ou seja, a única alternativa para ele é ser o número 5. Ou seja, sobrou o número 3 para essa linha aqui. A gente já resolveu esses detalhes. Se a gente olhar para essa caixa agora de 16, a soma no Sudoku para dar 16, ela não pode ser dois dígitos iguais, porque eles estão na mesma coluna. Ou seja, a única possibilidade de dar uma soma 16 é 7 e 9. A gente sabe que esses dois dígitos são 7 e 9.
Só que a gente não sabe a ordem ainda. Não tem uma dica aparente aqui que nos ajuda com 7 e 9 nem nas linhas, nem nas colunas, nem nas caixas. Mas se esse é 7 e 9, o que vai sobrar nesses dois dígitos aqui que a gente não usou ainda? Vai sobrar o 6 e 4. A gente sabe que esses dois dígitos são 6 e 4. E, de novo, a gente ainda não tem como descobrir qual é a ordem deles. A gente pode até fazer uma pequena anotação, colocar um label aqui, só para a gente saber que aqui dentro tem que ser os dígitos 6 ou 4. Se vocês quiserem usar esse tipo de anotação, né? E aqui 7 e 9. Eu não vou escrever nesse agora, mas depois aí vocês podem apagar, né? Aí, seguindo o raciocínio, a gente pode vir para essa coluna agora, que tem a mesma estratégia, olha só. 5 mais 10, 15, mais 6, 21, mais 10, 31, mais 1, 32. 32 para 45 sobra 13. Aí a gente pode se perguntar, quais são as maneiras de somar 13 num sudoku? Bom, é 9 e 4, só que a gente caberia aqui 9 e 4. 8 e 3 seria uma outra alternativa, né? Não, 8 e 5, desculpa. Só que 5 já existe nessa coluna, então não dá. 7 e 6. 7 e 6 não daria também porque já tem o 6 aqui. Ou seja, esses aqui, para somar 13, tem que ser 9 e 4. Agora, se a gente olhar nessa linha, já existe o 4, ou seja, esse dígito só sobrou a possibilidade de ele ser 9. E esse dígito aqui teria que ser o 4. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nesses dois 10, a gente tem duas alternativas. A gente pode somar, para somar 10, a gente não, 9 e 1 já foi, 5 não pode ser usado, né? E 6 e 4 já foi. Sobra 7 e 3 e 8 e 2. Olha, esse dígito não pode ser nem o 8, né? Então ele pode ser 7, o 3 ou o 2. Aqui pode ser o 8 correspondente, mas a gente já vê que tem mais alternativas, então é mais difícil de trabalhar nesse caso aqui, né? O que a gente continuaria então a lógica? Agora você tem que continuar analisando para continuar resolvendo, né? A gente colocou 4 dígitos aqui nesse sudoku e a gente continuaria por aí, né? Eu não vou resolver tudo com vocês, vocês podem procurar tentar resolver. Eu posso dar o gabarito para vocês depois se vocês tiverem dificuldade de resolver esse sudoku aqui, tá bom? Ele chama Killer Sudoku, se vocês quiserem ver mais regras, mais detalhes na internet. Agora, como é que é o circuito aqui? Como é que ele está funcionando? Da mesma maneira que antes, cada linha aqui, se você colocar dígitos válidos na linha, deixa eu apagar esse 4 e 6 aqui. Se você colocar dígitos válidos nessa coluna, uma combinação válida, essa luz vai acender apontando que está ok essa coluna. Se você colocar dígitos válidos nessa linha, você vai acender esse LED. Mesma coisa nessa caixa aqui, nessa seção, né, vai acender essa linha aqui se tiver os dígitos de 1 a 9. E esses killers aqui, essas caixinhas killers, eu coloquei aqui nesse formato aqui, ó, para vocês saberem a killer box, quando a killer box está atendendo aos requisitos. Não quer dizer que o sudoku está correto, mas quer dizer que essa caixa aqui ela está atendendo aos requisitos do sudoku. Mas um detalhe importante que eu esqueci de falar é que no killer sudoku os dígitos não podem se repetir nas caixas também, mesmo que seja possível teoricamente ele se repetir, né? Mas aqui nesse caso a gente não, todas as caixas ou elas estão dentro do mesmo setor ou elas estão na mesma linha, mesma coluna. Então não dá para repetir dígito, nem precisaria dessa regra adicional. Mas se uma caixa, por exemplo, fosse grande e pegasse esses dígitos aqui, o dígito que está aqui não poderia aparecer dentro da caixa. Essa é uma regra do Killer Sudoku que não é necessário para resolver isso. Então deixa eu demonstrar aqui para vocês só o que aconteceria nessa caixa. Aqui a gente já sabe que aqui é seis e 4, né? Esses dois dígitos aqui. A gente já sabe que é essa combinação, porque aqui é 9 e 7. Se a gente colocar aqui, eu não vou colocar nessa aqui, mas se eu colocar aqui 1 e 9, olha o que vai acontecer. Essa luzinha vai acender. E ela vai indicar o quê? Que está correto a soma dessa caixa. Essa caixa está atendendo aos requisitos da própria caixa. Mas
É claramente isso é inválido porque a gente já tem um 1 aqui nessa coluna, então você nunca vai conseguir acender esse LED também. E o IN só vai acender quando você colocar todos os dígitos corretos, né? Mesma coisa, se você colocar 8 e 2, ele também vai acender, porque a soma é 10. É isso que vocês têm que fazer nessa caixa. Essa caixa ainda tem que ter o requisito de não ter dígitos iguais. Então, se você colocar 5 e 5, ele não acende. Não pode ter os mesmos dígitos dentro de uma caixa Killer Sudoku. Então, acredito que para resolver o laboratório em si, né, implementar o circuito, você tem que saber dessa regra. Agora, se você coloca 6 e 4, aí ele acende. E eu não sei se está certo, né? Pode ser que seja 6 e 4 ou 4 e 6 dentro dessa caixa aqui na resposta final. Tá? Então vocês têm que implementar o mesmo circuito que tinha antes. Eu não vou dar a resposta porque tem gente ainda entregando atrasado o lab. Então vamos supor, vocês terminaram o lab anterior, vocês já têm o circuito das caixas para acender o Match 9 lá e ligar o LED aqui, o de 7 segmentos com base no rotator, beleza. Você pode copiar o arquivo e colar dentro desse laboratório, que aí você vai substituir com a sua solução já pronta e deve funcionar aqui também. Tá? O que vocês vão ter que implementar? Agora eu vou abrir aqui para vocês verem o circuito em si. Né? Tá igualzinho do anterior dos matches, da linha, coluna e, e caixas. Aqui embaixo eu ainda separei um pouco mais esses componentes que eles estavam sobrepostos, que são os mesmos que o de 7 segmentos e o do rotator para BCD, né? Para converter. O que vai ter extra aqui para vocês fazerem? Vai ter essa caixa killer. Tá? A condição win vocês vão ter que reimplementar também, porque a condição win ela vai ter mais entradas. Eu vou mostrar rapidamente aqui, mas ela tem muito mais fios do que o win do laboratório 2. Tá? Por quê? Porque para vencer agora você tem que atender todas as condições de linha, coluna, caixa, mas também do killer box. Eles também têm que estar todos válidos para aparecer o win aqui no final para o jogador, dizendo que ele venceu. Deixa eu abrir essa caixa killer aqui. Ó, essa caixa ela tem o nome Killer 210. O que significa essa caixa Killer 210? Se vocês olharem os fios, tem dois valores entrando aqui, os valores de 2 dígitos. Aqui não está a entrada do rotator de 10 sinais. Ela já está pegando a entrada da conversão para BCD. Então o número que está entrando aqui é em BCD, fica mais fácil de trabalhar. Já que a gente já está convertendo, então ele está pegando dois números BCDs de duas caixas correspondentes a esse cara aqui é o lá de cima, né? Mas esse aqui, ó, de soma de 16, é esse Killer 216 aqui, ó. Ele está pegando o valor convertido para BCD desses dois dígitos e colocando nessa entrada. Esses três aqui está entrando nessa caixa aqui, Killer 318. Então essa caixa Killer 318 ela vai ter três números entrando em BCD que são correspondentes aos BCDs desses três dígitos, já convertidos aqui pegando de baixo. E dentro dessas caixas vai ter o mesmo mecanismo. Eu vou abrir um Killer 3 para vocês verem primeiro e depois um 2. Deixa eu sumir isso aqui. Ele deve abrir em outra janela. Vamos ver. Aqui. Então o que ele tem aqui? Ele não tem nada, vocês vão ter que implementar tudo. São três números do Sudoku. Esses números aqui estão em BCD, ou seja, é um número de 0 a 9. Ignora o A até F, né, dos valores aí em hexadecimal. E esses três aqui, eles têm que ter a seguinte regra para funcionar, então. Só para vocês vão ter que implementar esse circuito aqui. Como vocês vão implementar, se vão usar outras caixas, fica à vontade de vocês. Esse é um laboratório um pouco mais sofisticado já para nessa implementação dessa parte. Mas eu vou falar as regras que têm que ser atendidas aqui. As regras são as seguintes: a soma desses três dígitos tem que dar 15. Aí vocês vão ver pelo nome da caixa aqui, ó, Killer 315. Ou seja, vocês vão ter que somar esses três dígitos ou verificar se a soma desses três dígitos vai dar 15. Se der 15, tá ok, é válido.
Mas, além disso, para acender essa luz aqui é se o dígito é válido ou não, ainda tem mais uma questão importante. Primeiro, vocês têm que ver se nenhum desses dígitos aqui é igual ao outro. Então a soma tem que ser 15, mas não pode ser 5, 5 e 5. Se der 5, 5 e 5, tem que dar zero, tem que dar falso. Ou então, se esse daqui for, vamos supor, vamos pegar uma outra 4, 4 e 7, né? 4, 4 e 7 também dá 15 a soma, mas não pode, porque tem dois 4. A caixa do Killer Sudoku não permite que tenha dígitos iguais. E além disso, se o valor aqui for zero, também tem que ser inválido. Qualquer um desses tem que ter o valor ligado. Porque, vamos supor, a soma desse daqui é 15. Se você colocar aqui 8 e 7, e esse aqui está desligado, 8 mais 7 dá 15, e esse desligado que é zero, teoricamente daria a soma correta. Mas todos os dígitos têm que estar com um número de 1 a 9, né, como o Sudoku ele exige. Então vocês também têm que verificar se nenhum desses aqui é zero. Então, resumindo, quando que vai acender essa luz? Quando a soma desses três é 15, quando nenhum deles é igual ao outro e quando nenhum deles é valor zero ou desligado. Tá? É isso que tem que ter nessa caixa aqui. Agora, uma outra caixa, vamos pegar essa 216. Mesma coisa aqui, tá? Vocês têm aqui o circuito para implementar, tem as duas entradas, só que aqui é uma caixa com dois dígitos e a soma tem que dar 16. Qual que é a regra? Que quando vai ser verdadeiro isso aqui? Quando a soma desses dois é 16, quando nenhum deles é zero e quando os dois são diferentes entre si, não pode ser 8 e 8. Nesse caso, obviamente que não daria para ser 16 e zero, né? Nem se fosse 15 aqui, que não vai acontecer, porque esse daqui é uma conversão para BCD, que só pode ser de 0 a 9 e já é garantido. Tá? E as outras caixas seguem da mesma maneira. Tá? Vocês vão implementar todas essas caixas aqui. Tem algumas caixas que são iguais, por exemplo, essa Killer 210 ela aparece 3 vezes, e outras também se repetem pelo valor da caixa que está aparecendo aqui. Tá bom? Então eu quero que vocês implementem isso daqui para o laboratório de vocês. Na versão final, eu vou colocar aqui um nome no pino de saída dessas caixas aqui também. Eu vou dar uma editada para ficar todas com rótulo. Eu vou colocar válido, né, alguma coisa assim.